Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Muito bem-vindos ao episódio 39 do segundo poste, hoje com uma dupla diferente. Vamos andando sempre a rodar as duplas. Isto em quarteto é que já não funciona, mas pronto. Já quase não dá. Eu tenho sido presença regular nas duplas. Sim, e a tua assiduidade já foi de resto elogiada pelos nossos ouvintes. É verdade. Eles reparam, mas também é assim, verdade seja dita, o Pedro recebe mais para isto que nós e portanto por isso é que ele vem mais vezes. E pronto, hoje Diogo Maia está fora do país, se quiserem saber onde ele está, perguntem, e o Pedro Guarda está a trabalhar. Teve outros afazeres. Está a trabalhar a esta hora, nós estamos a gravar às 11h15 da noite de domingo, e portanto é dupla possível, e aqui estamos eu e o Pedro. E nas condições possíveis. O Pedro também teve um fim de semana atarefado, foi passear com os amigos para o Porto, não foi? Estive na Invicta. Já agora dar um abraço à malta que me encontrou e que... Foste reconhecido na rua? Não na rua a andar, mas em espaços noturnos, digamos assim. Pois. Também pelo segundo poste. Por isso um abraço a quem reconheceu e a quem não teve vergonha nem problema nenhum em falar. É sim, uma estrela internacional entre nós. Sim. E portanto, posto isto, Pedro vai recuperando ao longo do episódio, que ele já não está habituado a este tipo de andamentos. É verdade, dois dias seguidos já não é para mim, eu já aguentei muito mais, mas hoje em dia não. E amanhã de manhã estás na rádio? Amanhã começa a gravar às 8, é da rádio de manhã até beta na noite. Bem, whatever, vamos embora. É assim, é o preço da fama. É isso mesmo, há que aguentar. Vamos já ao Sporting de AFS, AVS, o que vocês quiserem. Eu digo AFS, tu dizes como? Eu também. Então pronto, estamos bem. Sporting AFS, empate a uma bola na Vila das Aves, que faz com que provavelmente para a semana, quando estivermos a gravar, já estaremos a gravar depois de uma festa grande nos aliados. Bem provável. E portanto fica a faltar 2 pontos ao Futebol Clube do Porto nesta altura para ser campeão, e portanto só tem que ganhar esse jogo com o Alverca em casa, que está marcado para sábado, e portanto poderá ser o nosso último episódio sem campeão. Diz-me. É verdade, Rita, e já agora parênteses, porque eu estive nos aliados numas belíssimas celebrações do 25 de Abril, portanto fica essa nota. E ainda estão em obras, parte dos aliados. Sim, eu sinto que os aliados estão em obras há 27 anos. É verdade, mas pronto, estive lá 25 de Abril e acho que é sempre importante referir, é um dia muito importante, e nunca tinha estado no Porto. Nunca tinha estado muito bem, Rita. nunca tinha estado no Porto no 25 de Abril, estive agora, e também é uma cidade. Também é bom? É uma cidade que sempre se pautou pela defesa da liberdade, e portanto fica essa nota dos aliados. Fica. Boa, se conseguiste ter isso durante o episódio, era giro. Acho que eu fico assim. Porque neste podcast nós defendemos a liberdade. Não temos dúvidas nenhumas em relação a isso. Seja qual seja. Isto não está Olha, bom. Em relação aos aliados, dizer-te isso, que é, o Porto tem o título na mão, e parece-me que hoje devíamos começar pelo Sporting, precisamente porque já agora, malta, hoje isto não vai, eu não sou moderador nem a Rita, hoje vamos estar a bater bola aos dois, e portanto parece-me, Rita, que devemos começar pelo Sporting, que perde o segundo lugar, ou seja, já não depende só de si para ficar em segundo lugar. E agora o Benfica de Mourinho, sim, portanto diria que começar pelas Aves será o melhor.
Sim, e vamos já a esse empate do Sporting frente ao AFS. Um empate que não estava nos planos, nem nos nossos, nem nos Rui Borges, nem da maior parte das pessoas, se tivermos em consideração que, como disse o Rui Borges na conferência de imprensa, eles já estavam descidos, mas é uma equipa que já tinha descido e, portanto, teoricamente, um adversário mais acessível, mas às vezes as coisas enganam, e Rui Borges decidiu para este jogo, e se calhar começamos já por aí, Pedro, antes de irmos ao jogo em mesmo, rodar a equipa como não fazia há muito, muito tempo. Provavelmente pensou como nós que o jogo daria precisamente para poder rodar. Jogaram jogadores, que é sempre uma frase ótima, mas participaram jogadores neste jogo, como o Kokorashvili, que eu estava aqui a consultar, não jogava pelo Sporting desde dia 5 de fevereiro. Um jogo precisamente contra o AFS, da Taça de Portugal, em que ele foi titular. E, portanto, isto demonstra-nos um pouco daquilo que o Rui Borges foi fazendo. Jogou o Vaianidis, jogou o Mangas, jogou o Kenda e o Rafael Nel. Foram estas as principais alterações. Depois, obviamente, o Diomande e o Debasso, mas isso já todos concordamos que não são titulares por circunstância mais do que por falta de qualidade. Os outros não são titulares de caras do Sporting. A pergunta é simples. Achas que foi por aqui que o Sporting teve dificuldades em, pelo menos, resolver o jogo? Olha, não estava à espera de tanta rotação, mas eu não posso ir contra aquilo que achei quando vi os 11, que eu achei que o Rui Borges fez bem. E, portanto, não posso ir à boleia do resultado para me contrariar a mim próprio, na opinião que tinha quando vi os 11, porque é notório, Rita, que esta equipa do Sporting está estafadíssima. Nota-se isso. A forma, já lá vamos depois, mas a forma como o Sporting deixa partir o jogo no final da segunda parte não tem sentido numa equipa que consegue ter qualidade com bola, como já falámos aqui tantas vezes. Nota-se esse cansaço. Portanto, eu acho que o Rui Borges, eu percebo que quem considera que foi um risco demasiado grande, mas repara, os ingredientes estavam lá todos. Uma equipa como a AFS já despromovida, às vezes há este efeito contrário, que estas equipas já despromovidas até estão mais soltas porque já não têm a pressão do resultado do ponto. Mas também não tem essa motivação do ponto e essa, percebes? Portanto, havia esse ingrediente e havia o ingrediente do cansaço. E eu acho que aí eu consigo e das lesões, não é? A rotação do cansaço e as lesões. Repara, eu achava que, por exemplo, o Rafael Nel podia ter sido titular no Dragão. Sim. Para a taça. Eu achei que seria, por acaso. Cheguei a considerar isto. E, portanto, acho que o Rui Borges fez bem em enrolar a equipa. Dizes-me assim, se calhar tanto ao mesmo tempo possa ter sido um bocadinho arriscado. Aí consigo compreender, percebes? A minha questão é um bocado de porquê é que joga o Kokorashvili e não joga o Bragança? Porque é que o Maxi... Um jogo em que se prevê que o Sporting vai ter muito mais bola, não é? Portanto... Sim. O Maxi eu percebo porque saiu tocado do jogo do Dragão e havia aqui a dúvida, mas efetivamente estava disponível. Porque eu jogar com o Mangas, que é um jogador muito mais limitado a todos os níveis. Ou seja, mas eu acho que... Se o Mangas reforço de inverno, Rita, não é? Eu percebo as tuas reticências. Se tivesse aqui o guarda, dizia logo... Se não é para ser... O guarda já estaria a criticar o estilo de Ricardo Mangas. Aqui não vou ao estilo de Ricardo Mangas, vou à sua qualidade futebolística. O Mangas tem qualidade para ser titular contra o AFS. Tem. Seja pelo Sporting, seja pelo Vitória, seja por que clube for. Ou seja, depois... Claro, a qualidade do jogo dita isso e o resultado ainda dita mais a nossa percepção. Mas na altura considerei também o Mangas, e eu disse reforço de inverno, mas não disse, ele é reforço de verão. Na altura considerei o Mangas um bom reforço para banco, para suplente do Sporting, e para possivelmente ser titular uma outra vez neste tipo de jogos. Portanto, parece-me que, volta à questão, acho que se calhar a nossa percepção do resultado vai ditar um bocadinho mais a tal crítica, um risco ou não calculado do Rui Borges na forma como mexeu na equipa, mas volto a dizer, com esta ressalva, percebo, se tu achares isso e quem achar, que pode ter sido demasiada rotação, em simultâneo, percebo isso. Eu acho que havia aqui uma necessidade premente de alterar e não havia grandes dúvidas que iriam haver mudanças, até porque havia muitos jogadores que não estavam disponíveis. Logo à cabeça o João Simões, o Fresneda, o próprio Yulman. Pronto, há aqui uma série de baixas importantíssimas. A
a minha estranheza foi a quantidade de mudanças que podiam ter, que foram feitas. Por outro lado, se tivesse corrido bem, se calhar todos elogiávamos a rotação que estava a ser feita. E, Tu se calhar esperavas era uma rotação do género Nel por Soares, e como não havia Yulman para a dupla meio campo com o Morita, um Bragança em vez de um Kokorashvili. Se calhar estavas mais à espera de Mas uma é coisa assim, também não acho que o jogo tenha, que o Sporting tenha perdido porque o Kokorashvili jogou. Pelo claro, contrário, claro, acho que claro. faz um jogo completamente ok. Aliás, se queres que te diga, tendo em conta o cansaço de Morita, eu não sei se não devia ter saído Morita. Certo. Concordo contigo, não foi pelo Kokorashvili. Eu te É por disse isso isto que ele não primeiro joga, é que que é ele. para nós não temos que falar dele. Eu gosto de ser Kokorashvili. Não foi por causa dele, e até acho que, tendo em conta a questão física de Morita, podia ter sido o Morita na altura, Rita, a sair pelo Bragança. Agora, isto é um jogo que o Sporting passa a maior parte do jogo a tentar marcar. Há aqui um grande jogo do Adriel, faz uma defesa logo a fechar o jogo extraordinária, e também é daqueles jogos em que estes guarda-redes, há sempre jogos destes, né? Sim. Há sempre jogos destes, e hoje foi um deles. Portanto, eu estava aqui a olhar para os números, ele faz 7 defesas, isto é o teu trabalho, mas hoje estou eu aqui. Ele faz 7 defesas, 5 delas dentro da área, e isso diz muito também do jogo dele, foi considerado de resto o homem em campo, o homem do jogo. E portanto, acho que o Sporting é daqueles jogos que parece que tudo vai correr mal, não tem a ver, e depois o próprio Trincão admite no final que quando o nervosismo ataca nesta fase da temporada, os minutos passam, é muito fácil os jogadores perderem a cabeça e o discernimento. E acho que isso acabou por acontecer, aliado a uma equipa que vem de uma derrota contra o Arsenal da forma como foi. Uma derrota não, uma eliminação da forma como foi, algo ingrata. Uma vitória, não é? Da parte do Sporting. Exatamente, portanto, algo ingrata. Uma derrota contra o Benfica, da forma como foi, aos 90 e muitos minutos, depois de até acharem que estavam a vencer, e portanto há aqui uma série de fatores que fazem com que esta equipa se veja empatada 1-1 e não consiga responder. Isto é um trabalho que obviamente tem que ser feito pelos jogadores e também pela equipa técnica, mas nem sempre é fácil isso mesmo acontecer. Não culpo, e nós até começámos a gravar isto porque queríamos ouvir o que o Rui Borges disse, e gravámos depois. Acho que é um jogo que facilmente se vai pegar em lances de arbitragem, mas eu acho que uma equipa como o Sporting a jogar contra uma equipa que já está despromovida não se pode agarrar a erros de arbitragem para não ganhar um jogo, porque houve oportunidades para isso, não é? No limite podem dizer que os erros de arbitragem, se os houve, dificultam, certo, mas não é por aí que o Sporting não pode não vencer um AFS destes. Sim, concordo. E já agora, Rita, com questões, por exemplo, há pouco falava em termos de equipa com bola no meio campo adversário, que não senti esse... Vou dizer aqui, a não ser que seja por uma questão física, não me parece normal que o Bragança tenha entrado ao minuto 84. Certo. Não me parece normal. E tu sabes que eu nem sequer sou, ou não fui, dos maiores defensores do Daniel Bragança. Simplesmente eu reconheço-lhe grande qualidade com bola. E ele de facto tem entrado bem, tem feito a diferença. Tem feito golos. Tem feito golos, ele tem de facto ganho essa chegada à área adversária. E o Sporting, efetivamente, às tantas no jogo, às páginas tantas, o AFS num bloco baixíssimo e o Sporting não conseguia entrar por dentro, que é uma das grandes qualidades, uma das grandes virtudes da equipa do Sporting. O Benfica conseguiu fechar esse espaço bem no derby, o AFS de forma um bocadinho de outra mais forma, mas sim. de forma um bocadinho mais cerrada, ainda mais defensiva, fechou esse espaço. E eu senti, com esse cansaço que o Trincão falava e que de facto tira esse discernimento no momento da decisão, no momento em que tens que receber a bola, ou em que tens de decidir se fazes o passo à esquerda ou se metes o passo dentro, nesse tipo de momentos o cansaço revela-se. E portanto, parece-me que isto explica-se muito apesar do Sporting ter tido muitas oportunidades de golo, porque acaba por ter, tu disseste bem, a Adriel é o MVP, não há questão,
Sim, o Sporting tem 20 remates. 20 remates, 8 deles na baliza. Portanto, um golo, 7 defesas do Adriel. O que me parece, Rita, é que muitas oportunidades, mas na insistência, por exemplo, o golo que é atribuído a Nel, o Vainidis meio que se engana e nessa insistência acaba por depois ganhar o espaço para cruzar. Portanto, o que quer dizer é que senti vontade, senti o Sporting que é quase sempre acutilante ofensivamente, que quase sempre cria muitas oportunidades, mas não senti que o Sporting criasse muitas oportunidades naquilo que são as suas grandes virtudes, no momento com bola, que é conseguir fazer dançar a linha adversária, abrir o jogo porque tem largura, com o Maxi à esquerda e com o extremo à direita, e com isso, ao fazer dançar e tendo depois jogadores com qualidade por dentro, como Trincão, como Pote, e depois como Bragança, que entrou demasiado tarde, volto a dizer, então aí furar e abrir o espaço por dentro. E portanto, como eu não senti isso, atribuo de mérito nesse momento do jogo ao Sporting. O Sporting com bola, apesar de criar muitas oportunidades, não conseguiu ser eficiente nas suas grandes virtudes. Sim, e acho que a diferença para quem estava a ver o jogo é que a sensação que eu tenho normalmente com o Sporting é que todos estes jogos acabam por ser resolvidos. Aliás, toda a gente sabe, e isto é factual, que o problema do Sporting são os jogos com os grandes, não é? Isto basta olhar para a classificação e não há dúvidas sobre isto. E neste jogo eu não sentia que as coisas se iam resolver com essa facilidade que normalmente sentes que o Sporting acelera um pouco o jogo, começa a criar essas triangulações, essas jogadas entre linhas e tudo mais, e o gol acaba por aparecer. Hoje parecia tudo muito menos criterioso não acelerava, não, Rita? O jogo não acelerava. O Sporting criava, mas o jogo não acelerava. E é um jogo muito confortável para estas equipas defenderem. Porque normalmente o que estas equipas não conseguem é parar esse carrossel ofensivo que faz com que defensivamente se desgastem muito, porque estão sempre um bocado às aranhas, não é? Exatamente. Hoje isso não aconteceu porque o Sporting não acelerava o suficiente para o AFS perder a noção daquilo que estava a fazer. Bem ou mal, não é? Com mais ou menos gente, às tantas têm 7 numa linha defensiva, mas é o que é. Acaba por... E isso foi a grande diferença. Eu atribuo isto às escolhas, obviamente, aos jogadores que lá estão, muito menos rotinados para esse tipo de trabalho. Tens um Kenda que é titular, mas que não é o Kenda que... Esteve meses e meses de fora, não é? Claro, acho que nem se pode pôr esse tipo de pressão no Kenda. Concordo. E acho que se tem colocado muito essa pressão. E não pode acontecer. Tens um Pedro Gonçalves que não é Pedro Gonçalves, está a jogar nem sei, pá, a 30%, e tens um Trincão que sozinho por si só não resolve jogos, no sentido de não é porque não é um belíssimo jogador mas é um jogador de equipa. E quando não tem uma equipa a servi-lo e a fazê-lo jogar e ele a fazer jogar a equipa, também não, na minha opinião, não sobressai. E acaba por acontecer isso. Chega a esta fase, eu vou voltar à questão do desgaste, porque parece-me mesmo que é importante, porque o próprio Trincão, há pouco já referimos isso, falou sobre isso. Houve ali um período, olha, mais fácil, lembras-te daqueles 7 jogos, 6 ou 7 jogos seguidos que o Sporting ganha entre taça e campeonato nos descontos? Sim. Foi Trincão e Soares a carregar a equipa às costas. E os dois, neste momento, estão completamente desgastadíssimos. Eu vou dizer-te aqui, o empate do jogo de hoje, posso estar a ser muito cáustico, o empate do jogo de hoje, a forma como o Porto fisicamente se impôs nas últimas semanas na Liga Portuguesa, e porque conseguiu rodar a equipa, conseguiu fazer rotações grandes como o Sporting fez hoje, mas vencer os jogos, quer a nível europeu, até ser eliminado pelo Forest, claro, quer na Liga, mas é para o caso que interessa na Liga, deve-se ao mercado de inverno. Continuo a dizer isto. O mercado de inverno no Porto foi game changer e criou uma diferença para o Sporting. E há outra questão. Rodar na Liga Europa não é rodar na Liga dos Campeões. O Sporting não o pode fazer na Liga dos Campeões naturalmente. E portanto, há essa diferença. Mas volto a dizer-te, o mercado de inverno para mim é decisivo. O Sporting faz um mau mercado de inverno. Disse isso na altura. Eu não quero ir buscar a cota à Alisson, mas acho que é um bom exemplo de um Porto que ganhou opções e de um Sporting que perdeu opções, até porque dos reforços que vieram não conseguiram ajudar a equipa por causa de lesões também. E portanto... Isso é o maior problema do Sporting. E acho que Rui Borges, ele não transmite isso para fora. E há pouco, só para depois não cair tudo em cima, quando eu estava a falar do Trincão, tem a ver com isto. Não é, ou seja, é um jogador que já tem um desgaste gigante
e que eu acho que tem essas características muito mais coletivas do que propriamente pegar na bola e destruir uma defesa. Sozinho, partir 3 ou Espero que 4. me entendam, Quando pronto. está bem fisicamente, até consegue fazer isso uma outra vez, mas não é o caso Sim, agora. mas não é característica dele. Mas acho que o próprio Rui Borges estava a pensar nisto no outro dia. Ele não diz isto para fora porque efetivamente não pode, não é? E não é o estilo de treinador. Se tivesse a ruptura com a direção, se calhar diria, mas nem está num processo de renovação e, portanto, isso não se enquadra nesta altura. Mas claramente que ele deve sentir que há uma série de fatores externos que estão a condicionar o sucesso dele. E o ano passado não foi tão notado porque efetivamente tinha um Futebol Clube do Porto é reconhecível e muito abaixo daquilo que é o Porto, e o Benfica muito problemático com todos os problemas dos últimos anos. E portanto, o Sporting foi à equipa B buscar miúdos e aquilo compôs. Este ano, as lesões, se não são mais que as do ano passado, são as mesmas em termos de números. Eu até acho que são mais, e são mais ao mesmo tempo, e parece que todos os jogos alguém arrebenta. E depois são lesões sem explicação, não é? O Fresneda, eu lembro-me, o Fresneda sai de convocados porque estava indisposto ou estava doente. Isto foi a primeira explicação que foi dada. E de repente já não joga mais até não sei quanto. Portanto, é sempre tudo muito mal explicado e, portanto, eu acho que o Rui Borges deve se sentir extremamente frustrado pela quantidade de opções que ele não pode contar. A questão do Ioannidis é surreal. Esta questão do é operado, não é operado, vai ser. Nós não sabemos o backstage disto, não é? Sabemos o que é que sai cá para fora, mas as notícias são estas. Esta questão do João Simões, que é o jogador que vem dizer que tem uma fratura no pé que não fica bem. Que não fica bem. Claramente que o João Simões não tem indicação do Sporting para dizer aquilo. É ele a justificar-se. É miúdo, sim. Mas como é que é possível uma fratura não ficar a 100% e isso não ser identificado por um departamento médico que manda um jogador na mesma continuar a jogar? Não é possível, assim é jogar contra muita gente, não é? O Rui Borges joga contra o Sporting, contra o Benfica, contra o Porto e contra o departamento médico. É difícil. E portanto acho que realmente hoje as opções se calhar não foram as melhores, mas eu acho que ele se sentiu muito empurrado a ter que fazer este tipo de alterações totais. Sim, portanto, voltamos à questão. Mercados, lesões, cansaço, tudo isto tem contribuído para esta quebra. Mas que repara uma coisa, até à eliminatória com o Arsenal não era uma quebra exibicional. Só que aí voltamos à questão, porque o cansaço, quando tu ganhas os jogos, o cansaço é ultrapassado, porque o pior cansaço é o psicológico. O problema é quando o cansaço físico começa a afetar os jogadores no momento de decisão. E é isso que está a acontecer, que o Trincão falou. E é isso que está a acontecer na equipa do Sporting. Trincão falou. E portanto parece-me que, claro que contra um AFS muito frágil, atenção, é uma equipa muito frágil mesmo. O AFS juntava as linhas, defendia, mas tudo de forma um bocadinho atabalhoada. Eles até tiveram a oportunidade em algumas transições de até fazer golos. Está bem mais. Aquela claríssima do Pereira, por exemplo, que é muito bem definido pelo Nené, porque percebe que o jogador vai a ganhar à frente e sem ver mete lá a bola. E depois ele fez o competir, encarou o Rui Silva e tirou do guarda-redes. Mas portanto, um AFS muito frágil e um Sporting acima de tudo muito lento. Deixa-me só dizer uma coisa que comentei no grupo do WhatsApp com amigos enquanto estava a ver o jogo. Eu assim, estes últimos 15 minutos estão-me a fazer parecer um jogo de pré-época. Aluga-se meio campo, não havia meio campo, o jogo todo partido, o Sporting, mais um ponto negativo que tenho a apontar ao Sporting no momento com bola hoje, é que também não só não conseguiu lá está entrar por dentro e ser tão forte nesse momento da organização ofensiva, como também não conseguiu controlar o jogo com bola nestes últimos minutos, ou seja, deu-se à morte, deixou partir o jogo. E é o que o Sporting não costuma fazer. É uma equipa que normalmente tem bastante discernimento, mesmo estando atrás do resultado, que já aconteceu várias vezes. Sim. Tem sempre bastante discernimento na forma como aborda a baliza adversária. Verdade. E portanto acho que explica-se por muita coisa e neste momento, olha, está reaberto. Também te digo, não é seguro que esta equipa do Benfica, super inconstante, aproveite assim tão bem esta escorregadela do Sporting. Sim, já vamos ao Benfica, lá, mas sem dúvida alguma, e é um final de temporada complicado para o Sporting, como já se previa. Era um mês de abril muito difícil e que tem 3 jogos. Isto quer dizer, dá sempre a sensação que estas coisas acontecem sempre. Há sempre uma equipa que tem esta sequência de jogos completamente loucas, de derbys com Liga dos Campeões, com
com meias finais. Isto é habitual acontecer nesta altura da época, especialmente a quem vai longe nas competições. E o Sporting acabou por ter esse azar. Tem a salvação da Taça de Portugal, que poderá ser por aí que conquista um título. Vamos E ver. à partida o Sporting tem 2 pés no palanque e uma mão na taça. Depois vamos ver. Falta a segunda mão na taça. A segunda mão, literalmente na taça. Não, mas sim, concordo contigo. Tem a tábua de salvação que é a taça. Mas Rita, lembra-me de dizer isto que disse aqui no segundo posto. Na semana passada, pós-derby, e eu disse, porque o Maia provocava-me sobre a questão da renovação do Rui Borges e dos objetivos de época. Certo. E eu dizia-lhe, eu acho que o Rui Borges está mais em causa se vencer a taça e perder o segundo lugar, percebes? Uhum. Na altura antes do Sporting ir ao Dragão. Portanto, não se punha a questão de ser um Sporting já na final, do que ser eliminado nas meias finais no Dragão, mas não perder o segundo lugar no campeonato. Mas eu acho que, e estando a ouvir, eu acho que o Rui Borges já pensou até nesses cenários, porque na conferência de antevisão do Clássico, agora do jogo para a taça, ele disse 3 ou 4 vezes que este era um jogo que dava acesso ao Sporting a 2 finais. Sim, mas mais importante do que essas 2 finais é o acesso à Liga dos Campeões. Sem dúvida alguma. Eu acho é que eles próprios já está a blindar o discurso, ou já estava a blindar o discurso. Já a fazer a cama, digamos assim, a preparar. Não, obviamente, a pensar que ia perder o segundo lugar, porque acho que, como comecei por dizer, acho que nem ele imaginava que ia perder pontos na Vila das Aves, mas a pensar que se calhar esta final da taça poderá ser muito mais importante para segurar a imagem dele do que propriamente o resto. Eu discordo, eu acho que ele não seria assim tão recriminado se fosse eliminado no Dragão. Sim, até esse jogo do Dragão, e podemos tocar nisso rapidamente, E aproveitamos para meter aqui o Porto na conversa, exato. Sim, e vamos a seguir ao Porto. Eu ouvi o Farioli no final, e quer dizer, o Farioli viu um jogo completamente diferente de toda a gente. Então é que ele viu que esmagou o Sporting, não é? E se esmagou, está a esmagar formiguinhas que já estavam muito esmagadinhas. O Porto só tinha a obrigação de ganhar com uma facilidade aquele Sporting, não é pela falta de qualidade, é pelo desgaste. Que não, o Sporting não conseguia mais que aquilo, era impossível. Até podia não ganhar com facilidade, como tu estás a dizer, que eu acho que estás a exagerar um bocadinho a obrigação de ganhar com facilidade. O que tinha que fazer e não fez, e eu tive a oportunidade de comentar isso logo noutros espaços, e fez muita confusão mesmo. Juro-te que, enquanto vi o jogo, a primeira parte fez muita confusão à cabeça, deu-me um nó no cérebro mesmo. Eu assim, mas caramba, o Porto vem na desvantagem da primeira mão, de 1-0. Contra este Sporting, agora pós-eliminação em Londres e derrota nos moldes em que foi no derby. Com as lesões, com o cansaço, com tudo isto. Um Porto que eu, volto a elogiar aqui, se pode fazer rotação, é por mérito próprio dos 2 mercados que fez. Sem questão. E todos esses jogadores já provaram que podem de facto ser titulares e portanto que não há grande problema entre trocar uns e outros. Como é que a equipa do Porto não pega na bola no primeiro minuto e tenta ao máximo empurrar o Sporting atrás? Não. O que aconteceu na primeira parte foi o Sporting até a trocar a bola. O Porto na expectativa. E o Porto na expectativa, porque gosta, nós sabemos, o Porto gosta de ou consegue logo recuperar em pressão alta e atacar rapidamente a baliza, ou então tranquilamente fica ali num bloco médio, porque depois é de facto uma equipa fortíssima no momento de transição e tem essa capacidade física para ganhar muito duelo. Mas caramba, pedia-se mais ou não? Naquele jogo pedia-se um Porto a tentar, e eu na antevisão até disse isso aqui, estou curioso para ver se o Porto finalmente vai, à exceção daquele clássico contra o Benfica, em que acaba 0-0, se o Porto finalmente vai assumir as despesas do jogo, pegar num jogo desta dimensão, não, é pegar na bola e empurrar o adversário atrás. Fala-se muito o Rui Borges com os grandes, não é? Mas este Porto Farioli com os grandes também não tem exibições de encher o olho. São exibições não sempre muito mais... O grande jogo do Porto contra os grandes desta época foi o jogo em Alvalade para o campeonato. Certo. Da primeira volta. Esse é o melhor jogo logo no início do ano. Nestes clássicos, sim. Sim. Mas o que quero dizer é que normalmente é este Porto muito mais expectante do que propriamente dominante. E que percebe as suas valências e os seus problemas, digamos assim. Mas é que os clássicos também têm sido uma seca a todos, porque na realidade as equipas são todas iguais. E nesta segunda mão, Rita, o que se pedia era precisamente uma diferença no momento com bola. Era preciso um Porto a criar desequilíbrios
em organização ofensiva, não só à espera do momento em que pressionasse e recuperasse, ou do momento em que conseguisse recuperar atrás e transitar. Era isso que eu estava à espera. Sim. enganei-me. Por isso é que eu disse que esperava, e acho que o Porto tinha a obrigação de vencer com uma maior facilidade e de pelo menos tentar muito mais. E concordo contigo. Já agora, o Rui Silva faz uma defesa ao jogo todo. E Defesa é aquela importantíssima, que é uma defesa Sim. brutal do Rui Silva. Mas é impossível um treinador dizer que a sua equipa dominou da forma que dominou e que reduziu o adversário como reduziu quando o guarda-redes adversário faz uma defesa. Não, e quando estás a perder uma eliminatória por 1-0, como é que a tua equipa faz um remate à baliza? Sim. Quer dizer, não pode ser. Lá está, não? Rita, demonstra a tal incapacidade. Eu aqui não quero ser este tipo chato e puxar dos louros daquilo que eu ando desde o início da época. Se há pessoa que tu sabes aqui, porque para além daqui falamos sobre futebol os dois, não tenho dúvidas nenhumas, volto a dizer, para balizarmos aqui as coisas. Grande mercado de verão, grande mercado de inverno. O Farioli, grandes méritos em termos coletivos foi agregar a equipa desde bem cedo, desde a pré-época, e volto a dizer, a equipa, quase todos os jogadores do Futebol Clube do Porto terem percebido desde muito cedo o modelo de jogo do treinador e as dinâmicas com bola e sem bola que o treinador queria. Portanto, aí grande mérito na forma como a mensagem foi passada e o trabalho foi feito na preparação para a época. E depois a equipa como engrenou durante meses e meses. Não há questão nenhuma nesse mérito. O que eu sempre disse aqui, e a forma como eu gosto de ver o jogo, e por isso é que eu dizia às vezes, Rita, que eu gostava mais de ver o Sporting jogar, atraía mais ver os jogos do Sporting, o que eu sempre disse aqui, e acho que às vezes alguns portistas não me perceberam e achavam que eu estava a criticar a forma como a equipa estava a jogar, não era isso. Ou seja, eu não dizia que o Porto jogava mal, não sou maluco, isso não aconteceu. O que eu dizia foi, vai haver jogos esta época em que o Porto, enquanto equipa grande, e então se estiver atrás do resultado, que era o caso nesta eliminatória, vai ter que ser a equipa desde bem cedo a jogar em ataque organizado. E o que eu senti sempre foi que a grande pecha do modelo de jogo de Farioli era no momento de ataque organizado, de organização ofensiva. E foi. O Porto é forte nas transições, é forte na bola parada, é forte em pressão alta e também consegue bem organizar-se atrás e transitar, mas nesse momento de organização senti naquele jogo, Rita, as dificuldades que eu já antevia desde o início. Basta ver os primeiros 45 minutos do jogo com o Nottingham Forest da segunda mão para perceber essas dificuldades que estás a dizer. Obviamente, um jogo particularmente diferente porque o Porto estava com 10. Sim, essa expulsão foi decisiva. Se não é expulsão, o Porto passava, eu acho. Sim, mas o que eu estou a falar é das debilidades que tu dizes, porque o Porto aí foi obrigado a assumir as tarefas do jogo, porque o Nottingham reduziu-se. Sim, mesmo com mais um, o Forest quis ir para trás. Foi uma coisa estranhíssima. E, portanto, não resultou. Mas pronto, essa eliminatória já lá vai, vocês já falaram sobre isso. Falando hoje do Porto e destes dois, um na Amadora, é um resultado também feliz para o Futebol Clube do Porto, tendo em conta aquilo que aconteceu dentro de campo, na minha opinião. O Estrela, não sendo uma equipa fantástica e jogando um futebol fantástico, conseguiu por 2, 3 vezes colocar o Porto muito desconfortável. O Abraham Marcos, ou Marcos Abraham, nunca sei se é como é que é? Deixa-me lá ver aqui para te ajudar. Eu acho que é Abraham Marcos. É Abraham Marcos, exatamente. Não, mas eu antes chamava-lhe Marcos Abraham, não sei. Pronto. Mas pronto, o Marcos, tem 2 ou 3 oportunidades, uma delas flagrante, uma falha flagrante depois de uma bola ao poste, e é um Porto que pode agradecer não só ao Diogo Costa, que eu já disse, que para mim é o jogador do Futebol Clube do Porto 2026. Aquela defesa é fantástica. É impressionante. Para além de Diogo Costa, Oscar Piatuszewski novamente. É o game changer de todo o jogo do Porto. Olha, o que faltou hoje ao Sporting era alguém que pegasse na bola e fosse para cima. Com essa energia, com essa velocidade. Exatamente. Mesmo que esteja toda a gente morta, e que não é o caso, que a equipa do Porto até fisicamente continua a estar bastante ativa, tirando o PP, que está numa fase novamente muito descendente. Até esteve bem no Estoril, o PP, repara, faz um bom jogo no Estoril, mas depois, e o Fraota até falou sobre isso na altura na Flash, mas depois de facto não voltou a, como tu dizes, a esse momento, sim. Já está numa fase mais... Mas o PP é um jogador muito instável, muito inconstante, portanto, também por isso não ser, talvez, tantas vezes lembrado. Mas é um grande jogo do Piatuszewski que resolve, cria um penalti, que é penalti, atenção, mas que é ele que o cria pela capacidade que tem,
E De ir depois para também. cima, como tu disseste, partir o defesa. Sim. E depois tem sempre uma capacidade, um discernimento e uma qualidade que foi um achado. Não sei, não sei quem é o scout do Porto que o encontrou, mas deve ter já recebido para aí 7 ao menos desde janeiro, porque é inacreditável vê-lo jogar. E portanto, mas atenção, mais uma vez, e o Farioli não saiu nada satisfeito do jogo, deu para ver, dá logo para perceber nas conferências de imprensa e nas flashes. Porque o Porto esteve muito tremido até ao fim, apesar de tudo. Eu sei que não viste o jogo com tanta atenção, Estava em viagem. a viajar do Porto para Lisboa, vinha no comboio. Eu só vi o resumo alargado, portanto só posso falar em termos de oportunidades de golos, que é o que aparece no resumo alargado, porque até é um bom resumo. Sim. Mas do que eu vi no resumo alargado corresponde muito ao que tu disseste, Rita. Já agora Não, é um Porto dominante, mas que não conseguiu. Não fechou o jogo e, portanto. Exatamente, e deixou o Estrela muito em aberto. E depois o Giovane acaba por fazer um golo também com uma bela execução. O Estrela, não sendo lá, está uma equipa fantástica, tem aqui 2 ou 3 jogadores que individualmente, normalmente, conseguem tirar alguma coisa dos jogos. E o Giovane é não é? O Giovane já contra o Sporting, quando tinha entrado na segunda parte, fez a diferença. Exatamente. O Sporting, que nesse jogo também esteve na corda bamba para não ganhar na Reboleira. Sim, nunca é um estádio muito fácil. E o Benfica também no início da época. Sim. Noutras circunstâncias. Mas... E portanto, também acho que é um grande jogo do Alberto Costa. Eu tenho gostar muito de ver o crescimento do Alberto. Tu no Estoril consideraste o MVP, que eu lembro-me. Vinha a ouvir-te na rádio. Sim. Porque acho mesmo que é um jogador que tem, para além de ter vindo a crescer defensivamente, ofensivamente está a crescer. Aliás, ele hoje faz uma assistência. O cruzamento é belíssimo. É belíssimo. Ele muito bem. Ele numa primeira altura, ele quer passar. Sim. E ao fazer meio que essa intenção, esse movimento, abre espaço para poder sacar o cruzamento. É muito bom cruzamento. Essa é que foi uma grande jogada do Futebol Clube do Porto. Não é essa jogada. É a jogada de mercado, da troca com o João Mário. Não sei o que é que a Juventus estava a pensar, mas... Sem dúvida. Não, repara, mas aí voltamos à questão do critério. É que o Alberto Costa é lateral Farioli. É lateral para a forma como Farioli gosta de jogar. Capacidade física. É um cavalo no corredor. No bom sentido, porque consegue galgar para a frente e para trás, sempre em passada larga, a impor-se fisicamente. Tem ganho, Rita, na minha opinião, atributos, claramente com o Farioli, tem ganho atributos, e por estar numa equipa como o Porto, em que treina com jogadores com muita qualidade técnica, tem ganho atributos técnicos, para fazer a diferença também no momento do cruzamento, como fez hoje, e no último terço. Eu acho que foi uma grande contratação na altura, uma boa contratação na altura, e acho que o crescimento dele, e as características dele já se adequavam bem ao modelo, e ele cresceu. É uma das tais contratações que diz muito bem do porquê do Futebol Clube do Porto estar à beira de ser campeão nacional. E é um jogador que, não tendo lugar na seleção, porque efetivamente há laterais de muita qualidade. Está tramado, é a posição. Mas é um jogador que eu acho que faz diferença. Nesta altura da época, poderia fazer diferença num torneio de curto espaço como é o Mundial. Mas pronto, estes critérios não são. Mas ou seja, não tiraria nenhum dos convocados para o colocar. Portanto, também não é por aí. Deixa-me só dizer sobre a questão, Rita, muito rapidamente, do que vi em termos do resumo, volto a dizer, até vi 2 vezes o resumo para ficar na cabeça com as coisas. Faz-me alguma confusão. Primeiro, grande mérito da entrada do Porto. O Porto tem entrado bem nos jogos. Sim. Nas últimas semanas, na Liga Portuguesa, o Porto tem entrado bem, tem entrado para resolver. E portanto, acho que a primeira parte do Porto é boa. É uma primeira parte de quem está claramente ali para aquela expressão de inglês, job done, estás a ver? Tipo, é fazer o trabalho e não há cá veleidades ao adversário. E foi esse Porto do que vi na primeira parte. Mas depois na segunda parte, no resumo, eu não vejo nada, praticamente nada na baliza do Estrela. Vejo bolas no posto do outro lado, vejo Diogo Costa a safar, e bem, está lá para isso, e é um grande guarda-redes. Portanto, dirias que tu que viste o jogo inteiro, que foram claramente o chavão mais coisa do futebol, que é mais usado no futebol, que é 2 partes claramente muito distintas. E porquê? Repara, se não foi quebra física na segunda parte, foi o quê? Foi a intenção do Porto? Eu acho que o Porto vai ganhar 2 já para o intervalo, não é? E
eu acho que o Estrela entra bem na segunda parte e entende que se calhar dá. E Ok, então baixou o ritmo, foi isso? Foi. o Porto na segunda parte não faz um remate à baliza. Desapareceu. Tem um cruzamento que sai ali entre o poste e a barra, não é? Mas que não, Sim, mas parece acho que não que era para que o William Gomes não queria tirar a baliza, parece-me. Sim. E o Estrela mexeu bem também, depois entrou o Giovane, mexe ao intervalo e eu acho que foi crescendo com a capacidade que foi, ou seja, encontrando, ou a falta de oposição que foi encontrando pelo Porto, basicamente. Foi isso que aconteceu. E depois eu acho que é daqueles jogos que os jogadores das equipas pequenas tentam sempre, os jogadores que sentem que conseguem dar saltos, o caso do Abraham Marcos, o próprio o Bruno Langa faz um jogo muito interessante também. E o Estrela mais ao intervalo, a saída do Doué, por exemplo, que fez um jogo não muito interessante na primeira parte, ele sai ao intervalo e eu acho que acresce muito essas mudanças, e o Estrela depois vai tentando e foi conseguindo basicamente chegar à baliza do Porto. O Porto não esteve com a corda ao pescoço. Certo. Mas foi aqueles jogos que tu sentiste que nunca esteve fechado. Exatamente. Aquele lance de que a bola vai ao poste e que depois o Abraham falha. É um lance que tu vês que o banco do Porto fica tudo a olhar uns para os outros. Como é que chegámos aqui, não é? Certo. Depois ainda tens a defesa do Diogo Costa. Portanto, é mais um jogo em que o Porto tem alguma felicidade de sorte. É o que é. Também é preciso para ser campeão. E que não tem a assertividade de outros jogos. Tem um Denis Gul, e para não passarmos sem falar dele, um Denis Gul que fez o que ainda não tinha feito este ano. Aliás, só tinha feito este ano 2 golos, faz hoje mais 2 golos. É um jogador que parece-me que se o campeonato tivesse mais 5, 6 jornadas iria crescer bastante. Ele tem qualidade, atenção. Não é o sebo que eu tenho ouvido por aí. Também não é a ponta-lança titular do Porto, obviamente. Não, mas na necessidade... Não é tudo aquilo de mau que têm dito, na minha opinião. Sim, e acho que beneficia muito de ter um extremo como o Pietruszewski, porque o Denis Gul é muito jogador de estar à boca da baliza para finalizar, e o Pietruszewski cria muitas oportunidades desse género, não é? Mas não foi o caso jogador para abrir espaços para um extremo como o Pietruszewski. Marcar, sim. Mas estava a pensar na relação dele com o gol, não é? Ok. E portanto, mas pronto, coitado. Ouviu lá a música dele, que eu acho que é da melhor música que há de avançados em Portugal nesta altura. É esta? É Denis Gul, para ti? É. Okay. Qual é a tua favorita? Não há mais? Não, tens a do Soares. Sim, mas eu acho que esta é mais gira. Pronto. Então... Que é a do Zaba. Sim. Eu vou confiar, não vou contrariar a tua escolha. Podem comentar quais é que acham. Exato. Digo em músicas. Muito ao facto, a música de música de pontas de lança. É melhor. Hoje somos só dois, portanto, se calhar não faz muito sentido fazermos um mito ao facto, mas já vemos durante o episódio se algum tema sobressai. Rita, deixa-me só apontar aqui uma questão. Acho que o Foco do Porto está. Se há pouco eu falava que o Sporting tinha 2 pés no palanque e uma mão na Taça Portugal, o Porto, a segunda mão das duas mãos que uma pessoa tem, está ali já a entrar na taça para levantar. Faltam 2 pontos. Portanto, neste momento o Foco do Porto é presumivelmente campeão nacional, presumivelmente, atender a palavra. E eu acho com todo o mérito. Repara, se o Porto não fosse campeão este ano, era uma desgraça maior do que a do Ajax. Do que do Ajax, exatamente. Quer só dizer isto, que é porque faz a diferença, volta a tocar nesta questão. Em épocas, Rita, como nós estamos a ter agora, em que os jogadores são levados à exaustão, em que não para os jogos, o Porto, ainda cima, tal como o Benfica teve Mundial de Clubes, os mercados são importantíssimos. O Porto é campeão na contratação de Farioli e na forma como preparou e como se preparou também durante a época. Como preparou a época, na pré-época, e como se preparou durante a época para aquilo que sabia que vinha, que ia ser um mês de março e de abril sempre a rasgar. De fevereiro até agora, com a pausa, ainda assim, com a pausa das seleções, foi sempre a rasgar. E o Foco do Porto foi a equipa que melhor se preparou para isso.
E, portanto, nessa preparação conjunta entre a direção do Porto, de Vilas Boas e de Francesco Farioli, esteve a diferença para Sporting Clube Portugal e para Benfica, na minha opinião. E acho que isso é todo o mérito. Foi a equipa que melhor se preparou e o clube que melhor se preparou para a época e que depois, a meio da época, percebeu melhor o que é que precisava para ter um plantel ainda mais vasto para não comprometer as contas do título. Acho que isso é muito importante. Sim, não há um nome completamente ao lado das contratações do Porto. Acho que não me estou a esquecer de ninguém, mas... O mais criticado hoje em dia é Moffi, mas volta também eu acho que Moffi tem qualidades que... Mas quer dizer, tu contratares um ponta de lança em janeiro, não é... E repara não é uma coisa, a profundidade do plantel também se vê nesta questão. Não foi preciso haver Luke de Jong nem Samu para o Porto ser campeão na mesma. E para estar na liderança da Liga. Porque outros jogadores contratados foram fazendo a diferença. Dito isto, deixa-me só dizer, a minha estranheza é que Fofana, por exemplo, quer hoje, quer nos últimos jogos, não tenha sido titular. Eu volto a dizer, eu acho que o Fofana neste momento devia ser titular do Futebol Clube do Porto. Mas ele hoje já mete o Rosário em vez do Varela, não é? Uhum. E para ti jogava quê? Frahols, Rosário e Fofana? Sim. Eu acho... eu percebo, sim, até porque é um meio campo que funciona muito bem, mas ele já tem o Gabriel, já tem o Mora para gerir, depois mais o Gabriel. Veiga tentado jogar bem, atenção. Sim. Mas o Fofana, eu acho que ele é mesmo muito bom. Os únicos, e devemos de fazer um balanço no final da temporada do segundo posto, mas acho que o maior erro da temporada do Futebol Clube do Porto é claramente a Liga Europa. Acho que havia a obrigação de se fazer muito não é muito mais, portanto não dá para fazer muito mais, mas mais. Chegar à meia-final seria a obrigação. Sim, a forma como perde com o Nottingham e perde com o Nottingham com 2 erros individuais que acabam, um na primeira mão, o outro na segunda, que acabam por ter impacto direto na eliminatória do Porto, que, atenção, faz uns segundos 45 minutos em Inglaterra de alto nível e que mostraram que Farioli é um treinador que sabe mexer na equipa e sabe pensar o jogo e aquilo que ele fez. Há poucos treinadores que fariam o que ele fez. É verdade. E com a qualidade que ele fez, sem dúvida alguma. Mas, obviamente, que é um dos maiores erros da temporada do Futebol Clube do Porto, e acho que outro erro em termos de gestão de plantel é a questão Rodrigo Mora. Farioli não conseguiu potenciar o Rodrigo Mora. E eu acho que isso foi um trabalho que foi feito o ano passado por Anselmo e por necessidade, não foi... E que este ano não foi dada a continuidade por uma série de fatores, não é? A urgência de ganhar. Exatamente. Um jogo que não casa muito bem com as características do jogador. Se foi buscar um Gabriel Veiga que era preciso também dar rendimento, porque o Mora muitas vezes é um miúdo e, portanto, se calhar não está 50 jogos a jogar a um nível que não erra, mas acho que se pedia a Farioli um crescimento do Rodrigo Mora, acho que ele não dá o salto, ele estagnou completamente este ano e não é por falta de talento, porque cada vez que ele pega na bola... Note-se. E portanto, mas pronto, isto é quase já um balanço final que não... Mas faremos mesmo no final, sim, isso aí sem dúvida. Isso aí sem dúvida. Comecem a apontar também os vossos balanços para depois de falarmos no fim. Então, podemos ter campeão para a semana, portanto, no sábado, com o jogo com a Alverca. Ficaremos à espera para saber ou não se para a semana vimos todos vestidos de azul para comemorar o campeonato do Futebol Clube do Porto. Eu estou de azul hoje. Não sei se parece, mas estou. Isto também é azul escuro. Certo. Vamos falar do Benfica, então. O Benfica venceu o Moreirense por 4-1 na Luz, um resultado, na minha opinião, enganador em relação àquilo que aconteceu no jogo, no sentido de enganador no volume de jogo. No jogo não foi tão não fácil na vitória do como o Benfica, resultado. mas na diferença. O jogo não foi tão fácil como o resultado transmite. De qualquer forma, Pedro, queria-te ouvir sobre estas oportunidades que o José Mourinho deu, nomeadamente a Rafa e a Luque Bacchio,
porque os outros jogadores são naturais, titulares ou não. Mas eu senti, quando vi o 11, que isto era Mourinho. Ele diz no final que é uma gestão, porque emocionalmente gosta de dar minutos a todos e tal e tal e tal. Sabemos que não há muita emoção na cabeça de José Mourinho. Eu acho que isto foi mesmo tenho que lhes dar a oportunidade, vou-lhes dar minutos, nem que seja para provar o ponto dele, que é que não serve. Pronto, não sei. Mas diz-me tu o que é que achaste disto e se realmente concordas que o jogo do Benfica alterou-se de forma brutal quando entraram então os agora titulares Sheldrup e Prestiani. E sem dúvida, portanto, começa já pelo final. Eu já disse isto aqui, a melhor dupla de extremos que o Benfica tem ao dia de hoje é Sheldrup pela esquerda, Prestiani pela direita. Sheldrup pela qualidade que de facto dá na definição. Ele é um jogador que hoje em dia decide bem a maior parte dos lances, toma a decisão correta. Faltava-lhe isso, faltava-lhe consciência dele próprio individual e também, e aí sou levado a concordar contigo na altura, faltava-lhe consistência exibicional para que pudesse ter essa consistência na definição, no momento em que tem que decidir entre passar e driblar ou rematar. Ter tempo para errar, não é? Ter tempo para errar. Mas o engraçado é que ele tem errado muito pouco e, portanto, tem aproveitado sem dúvida. Está no melhor momento. Para mim, é o melhor jogador do ataque do Benfica ao dia de hoje. Prestiani é um jogador que abana sempre com o jogo, mexe sempre com o jogo. O que eu gosto no Prestiani é que ele pode, já disse isto aqui, ele pode errar 10 vezes, tenta mais 10. E isso é importante, particularmente num jogador jovem que grita por oportunidades e que quer demonstrar o seu talento e a sua qualidade. Tem que arriscar. E o Prestiani tem essa pode jogar contra ele, porque às vezes mete-se em trabalhos durante os jogos, arrisca em demasia, mas esse arriscar em demasia também acho que é o que faz Mourinho gostar nele, que sabe que colocando-o em campo tem ali um jogador que vai entregar tudo. E que de forma menos ou mais atabalhoada criará uma jogada ou outra importante. E, portanto, os dois, começando pelo final, importantíssimos para essa vitória do Benfica, para essa volumar, sem dúvida, Prestiani e Sheldrup para entrar. Eu acho que Rafa, até pela forma como o Benfica ganha o derby, Rafa do Kebakio poderiam perfeitamente ser titulares. Porque o Benfica ganha essa ascendente no derby com a entrada deles dois e eles mudaram o jogo a favor do Benfica. E, portanto, até pelo elemento moral, psicológico, consigo perceber isso. E acho que este meio campo do Benfica é sobre esta base que Mourinho tem que trabalhar. A ser Mourinho a continuar na próxima época, é sobre esta base que Mourinho tem que trabalhar. Richard Rios foi o MVP do Benfica. Barreiro esteve quase lá. Austin com eles a dar garantias à equipa toda. O Richard Rios faz a diferença quando de facto ele está num momento de confiança. Atenção, vê-se claramente que tem crescido e que está mais adaptado. Com Orsens não é uma curiosidade ser com Orsens que vês o Rios. Porque o Rios nesta altura é um jogador que só tem que se preocupar em fazer aquilo que ele sabe fazer, em olhar para a frente, ganhar duelos e progredir com bola e ter chegado à área. Não tem que estar preocupado em recuar, em juntar-se à linha dos defesas, em criação, primeira fase de construção. E isso era uma dificuldade gigante. E eu acho que, não sendo um jogador espetacular que vale 30 milhões de euros, também não é o jogador flop que foi apresentado no início de temporada, porque até realmente é o reforço que tem crescido mais. Sim. Posso estar a esquecer-me de alguém agora. Sim. Não, porque há outros que depois não deram o salto, como é o caso do Zé Ditos, por exemplo. Sim, que tem um grande início, mas depois não dá esse salto. E acho que o Rios andou muito tempo, porque era o papel que lhe era pedido, preocupado com tarefas que não eram a dele e que destabilizavam aquilo que ele sabe fazer de melhor. Nesta altura, jogando com o Orsens ao lado, eu estranho é como é que passaram 2 treinadores pelo Benfica. Sem perceber isso. Eu não percebi, eu se calhar não tinha que perceber, mas isto não é o meu trabalho. Agora, acho difícil. Como é que se andou tanto tempo a jogar com o Orsens colado a uma ala? É o problema dos jogadores úteis, sabes? Esse é o problema. Claro. É porque depois os treinadores sabem que podem contar com eles para tudo e eles acabam por não fazer muitos jogos na sua posição de origem. E, portanto, parece-me dizer-te isto, que é, já agora, muito positivo para o Benfica, se por acaso terminar em segundo lugar.
tendo em conta a hecatombe que podia ter sido este final de época. Nunca é positivo. O Benfica ganhar a Supertaça. Nunca é positivo um clube como o Benfica estar afastado das decisões. E portanto, o Benfica na época passada não é campeão, mas está na luta pelo título de forma mais ou menos atabalhoada até ao final. Mesmo Mourinho vindo com a conversa dos mesmos pontos. Agora, é uma diferença muito grande na forma como o Benfica prepara a próxima época ficar em segundo ou terceiro lugar. E há uma diferença muito grande até na percepção do trabalho de Mourinho. Imagina o seguinte cenário. Há pouco disse o seguinte. Eu não acredito que o Benfica tenha esta consistência para vencer os jogos todos até ao final. Porém, imagina que Mourinho o faz e consegue o segundo lugar. Fica uma percepção bem diferente até para os seus jogadores que acreditam muito mais nele. Do género, de facto, este homem veio, é o homem que é o treinador que é, nós não perdemos mais e ainda conseguimos ir à Liga dos Campeões. Isto é uma percepção que fica internamente e externamente. Até porque ele acaba o jogo com o Casa Pia a dizer que já nada depende dele. E nesta altura o cenário mudou. Nesta altura o segundo lugar depende deles. E isso é necessariamente diferente. Mas continua a ser um Mourinho muito ao seu estilo. Há pouco estavas a falar da questão do Prestiani e daquilo que o Prestiani dá ao jogo do Benfica, e eu acho que isso é claríssimo no terceiro gol, portanto no primeiro gol do Ivanovic, em que o próprio Mourinho falou disso na conferência de imprensa. A recuperação que o Prestiani faz a meio campo, é ele que coloca o pé alto para recuperar uma bola que depois dá lugar ao golo. O Luka Bacchio nunca faria isto. E isto é a diferença isto para ir ao ponto deste jogo, que acho que foi a questão do Luka Bacchio, até porque há um desentendimento entre os dois no banco de suplentes, e o Mourinho depois foi muito aberto em relação a isso, porque lhe dá jeito de ser aberto, também não sejamos ingênuos. Mourinho, se não lhe desse jeito, não contava o que é que aconteceu. Mas eu sempre fui muito crítica de Luka Bacchio, e continuo a ser, porque ele realmente não muda a minha cabeça. Acho que é um jogador que tem talento nos pés, tem talento no 1 para 1, ele cria o segundo gol do Benfica, mas depois não é um jogador de equipa. E não quer ser um jogador de equipa. Eu estava no estádio a trabalhar e eu vi o Luka Bacchio passa muito tempo do jogo a reclamar com os colegas quando a bola não lhe chega aos pés. Mas tipo, eles são 9 mais ele e o Turbino, não é? Tipo, às tantas, não precisa tudo de acabar ali. E eu vi-o a dar uma dura no António Silva, porque há uma jogada em que o António Silva mete no barreiro, no meio, em vez de abrir para o Luka Bacchio. E quem é que escreve? Onde é que está escrito que as jogadas têm que começar e acabar todas nos pés dele, não é? E depois é um jogador que efetivamente, ele, não é por acaso que ele sai exatamente no momento em que tem um desentendimento com o António Silva, porque o António Silva mete uma bola em profundidade e ele não corre para ir buscar a bola. E fica a abrir os braços para trás, como se a culpa ainda fosse do António. E nesse segundo o Mourinho, eu estava muito perto, portanto eu vi o Mourinho olha para o lance, vira-se para o banco de suplentes e manda chamar os outros dois. Até acho que o Rafa até sai na sequência de que entrando o Prestiani entrava o Sheldrup, porque o Rafa estando a jogar à esquerda, acho que não se pode pedir muito mais que isto. E é por isso, meus amigos, que nós temos a nossa enviada especial do segundo posto aos relevados dos estádios. Aos relevados dos estádios de futebol. Não, ou seja, o Rafa não... Vou brincar, mas isto é verdade. Eu a ver o jogo não me apercebi disso. Tu estás ali à flor da relva e percebes esses detalhes. Isso é fixe. E acho que isto, e tanto que depois o Luka Bacchio sai chateado e depois o Mourinho explica isto, mas eu acho que para o Mourinho foi tipo, ok, não vale a pena, está 2-1 e eu não vou estar com um jogador que não quer vir defender. Às tantas é um bocado isto. E portanto, eu acho que há pouca humildade, eu também percebo, ele tem 20 milhões às costas, se calhar acha que isso lhe traz um estatuto diferenciador. Já vai na La Liga, jogou na Bundesliga, às vezes isso, sim. Mas a frase que o Mourinho tem, que é muito curiosa, de que eu já andei muito longe do Sheldrup e hoje não podia estar mais perto dele. Isso é uma grande frase. Ou seja, não a frase em si, obviamente, mas o conteúdo que está por trás dessa frase. Tem a ver com isso que o Maia já destacou aqui, porque o Maia era um dos number one haters de André Sheldrup em Portugal. E o Maia já admitiu que há um trabalho que o Sheldrup faz de perceber que tem que estar presente em todos os momentos do jogo, não é só no momento ofensivo. E tu hoje em dia
E tu hoje em dia vês o Sheldrup a fazer piscinas e no relvado, lá está mais uma vez, quem está no estádio tem essa percepção, se não estiveres sempre a olhar para a bola. Há uma jogada neste jogo que o Sheldrup, e como eu estive a trabalhar, tenho os lances muito mais na cabeça do que quando vejo jogos na televisão, que foi o caso de hoje, mas há uma jogada em que o Moreirense está a iniciar o ataque, o Sheldrup nem corre para ir defender, e quando percebe que efetivamente o ataque vai ser mais prolongado do que aquilo que ele acharia à partida, então vai a correr e junta-se ao aumento defensivo da equipa. E isto é um jogador que já percebeu, se quer crescer para um lado, onde é que tem que ir buscar do outro, não é? E o Luque Bacchio nunca percebeu e se calhar nunca vai perceber, nem precisa... Sim, vai ter a carreira toda dele sem perceber isso, certo. Está tudo bem. Agora, eu acho que é mais uma questão de vontade, na minha opinião. Sim, não quer Acho saber. que com bola chega, porque de facto é muito talentoso. A forma como ele partiu o Maxi Araújo no derby, acho que diz tudo. Sim, mas imagina, se tu em 20 O golos... futebol é muito mais do que isso, e tu já tinhas dito isso várias vezes aqui, até na altura em que eu defendi o Luque Bacchio, o Rita lembra perfeitamente disto, na primeira volta, em que eu disse, Rita, mas um jogador com este talento muda o jogo, e tu disseste na altura, Pedro, dou-te razão agora, mas o jogo tem muito mais momentos, e portanto, de facto, quando o jogador não quer. Se calhar só pode jogar 15 minutos, pronto. Para E muda o jogos jogo. partidos exato. E pronto, e está certo. Eu não me esqueço do jogo contra o Leverkusen em que ele tem 37 oportunidades para fazer gol Em que e muitas fez delas 0. até as queria muito bem, mas depois definiu sempre mal, sim. E portanto, posto isto, acho que ficou clarinho quem é que para o Mourinho a continuar Sim. é um jogador para continuar ou não. Os do meio campo, os dois extremos, Sheldrup, Prestiani. Diria que depois há aqui- estes serão base se Mourinho continuar, diria eu. Depois há aqui a temática Pavlidis e Ivanovic, para também fecharmos o Benfica, porque não há muito mais para falar, Sim, não vale a pena chover no molhado. Também acho. que é, para já, o que é que tu achas que se passa com o Pavlidis, para além de estar a querer roubar-me a possibilidade de eu ter um jantar à borla? Ponto 1. Ponto 2. Esta campanha que o Mourinho está a fazer para o Ivanovic e para o Mundial é porque o quer vender, não é? Eu acho é que o Mourinho começa a ver coisas em Ivanovic que ainda não tinha visto. Pois está bem. E eu vou dizer Não, o seguinte, e eu acredito que ele tem, efetivamente. o Ivanovic, dentro da área, eu digo isto desde o início, mesmo o rapaz não tendo jogado muito esta época, é muito mais feroz e astuto do que o Pavlidis, dentro da área. A forma como ele se movimenta para procurar o golo, Rita, é muito mais feroz e astuto. O Pavlidis, eu sempre disse isto, é o melhor jogador de futebol. Certo. É mais talentoso, mais inteligente, percebe melhor com bola, percebe melhor os momentos do jogo, ajuda muito mais a equipa. E eu disse aqui a semana passada, há 2 semanas, não me recordo, há 2 semanas, antes do derby, foi quando eu te vi que Ivanovic seria titular no derby. Dizia eu por 2 questões, e acho que isto, Rita, responde à tua pergunta em relação aos dois, quer o Ivanovic, quer o Pavlidis. O Pavlidis já não estava a fazer aquilo em que, mesmo não marcando golos, em que de melhor faz, que é ajudar coletivamente a equipa com bola, sem bola também, defensivamente, mas com bola entre linhas, apoios frontais, cuidado a rodar o jogo, a ligar a equipa, porque ele mesmo quando não marcava tinha bons jogos de futebol, porque ligava muito bem a equipa, e ele já não estava a fazer isso, porque eu acho que foi levado ao limite fisicamente, e quebrou agora. Então achas que é uma questão física? Acho que é uma questão física, sim, Certo. que afetou o Pavlidis naquilo em que ele de melhor faz mesmo quando não marca golos. Nas características, o Ivanovic é muito bom naquilo em que foi usado no derby, portanto, esticar a equipa para a frente, ir aos duelos com os centrais, e dentro da área é muito mais feroz e tem muito mais faro de golo do que o Pavlidis dentro da área. Os golos has de reparar, os golos do Ivanovic pelo Benfica, quer no início da época, quer agora, são golos de faro, são golos de percepção do espaço na área e de onde é que tem que aparecer para finalizar. E portanto acho que o Mourinho começa a ver nisso. O Mourinho gosta desse tipo de avançados, e começa a ver isso em Ivanovic. Ivanovic é muito jovem. Sim, e ele disse também na conferência que o Ivanovic até tem estado a fazer um trabalho especializado com um elemento da equipa técnica para melhorar os aspectos que ele achava que deveriam ser melhorados, precisamente por ser, Técnicos, por exemplo. Por ser muito jovem, sim. Portanto, acho que por aí acho que o Benfica ganha aqui um jogador para a próxima época, na minha opinião. Já Então tinha tu dito achas que o Mourinho, se tivesse que ficar com um, ficava com o Ivanovic?
Acho que o Pavlidis é muito mais vendável. Sim, mas Preferível. para as características do Mourinho, o Ivanovic é mais... Não sei. Porque imagina, O Mourinho gosta muito de Pavlidis. O Mourinho gosta muito de Pavlidis. também foi o Pavlidis, Se também tivesse foi o que escolher Mourinho, entre um, acho que o Mourinho escolheu o Pavlidis. é que também foi o Mourinho que andou a espremer o Pavlidis Sim. em jogos que não era preciso, E em que tinha ali Ivanovic, lá está. Não, repara. por falta de confiança, De forma muito claramente. direta a responder à outra pergunta. Se Mourinho tivesse que escolher, não pondo aqui valores de transferências, se Mourinho tivesse que escolher um jogador para ficar, escolhia Pavlidis. Parece-me. Mourinho gosta muito de Pavlidis e falou, já elogiou Pavlidis muitas vezes nas conferências de imprensa. O que eu acho Sim, é que sim. o Ivanovic tem muito a provar e tem entrado nos jogos com essa vontade de provar, e é um jogador que de facto tu sentes isso, e acho que o Benfica ganha aqui um jogador para a próxima época, Certo. com este final de época. Vamos ver se não é... Eu acho que esta campanha mundial é... É para vender. Acho sempre estranho porque é que o Mourinho está a falar com o selecionador da Croácia. É porque Mourinho às vezes também gosta de encarnar a posição de comentador. A nossa Não, eu acho nas que ele conferências de acha- imprensa. E sim, também. E eu acho é que ele acha que o Ivanovic pode se tornar um grande jogador e ele quer dizer que foi ele. Isso é uma mourinhada clássica, portanto. Parece-me Abraço de urso já. perfeitamente. Eu gosto muito de Mourinho, como tu sabes. Eu sou desde sempre fanboy de Mourinho. Mas isso é mourinhada clássica. Que é tipo... é que eu acho que... E há aqui uma questão que é assim, o Ivanovic é jogador de seleção há vários... não se quer dizer há vários anos, mas é jogador de seleção, convocado, já sim. o ano passado. Deixou de ser convocado este ano, precisamente não jogava. Portanto, E se ainda há... foi mesmo na altura em que não jogava. No início, sim, mas agora para estes jogos de março, por exemplo, já não foi. Portanto, se há jogador que foi prejudicado, eu acho que é isto. Se calhar o Mourinho sente que o tirou da Injustiça ao convocação. rapaz. Injustiçou. Certo. Digam-me de vossa justiça. Ora bem. Vamos avançar. Sim, avancemos, Rita. Queria só dar um toquezinho rápido no Braga, porque eu estive a olhar Dá. para a classificação. O Braga perdeu hoje com o Santa Clara, equipa de todos, como sabemos, de Diogo Maia. E neste momento, o Famalicão está a 5 pontos do Sporting de Braga. Também estava aqui a ver a classificação. Pronto. E é assim, o Braga tem mais com que se preocupar, que é uma competição chamada Liga Europa. O Braga Mas- joga com o Benfica, joga com o Estoril e acaba a temporada no Estrela. Não é 3 fácil. jogos dificílimos. O Estrela que pode estar até à última a competir, vamos Exatamente. ver. O Famalicão também não tem um calendário mais fácil, joga com o Benfica, recebe o Benfica esta jornada, joga com o Estrela e depois recebe o Alverca no final da temporada. Mas eu acho que aqui o Hugo Oliveira andou pelos pingos da chuva e pode terminar bastante dentro desta luta pelo lugar europeu, porque lugar europeu, o quinto lugar não dá a Conference. Não, é o quarto. Não é? Sim. Sim, Estavas a afirmar, desculpa, não percebi, estavas a perguntar. estava a pensar alto, porque mas então, e se o terceiro lugar for ao Playoff Champions? Eu estava aqui a confirmar, exatamente. O terceiro lugar. Da Liga Europa. O ponto é que tudo isto pode mudar ainda, percebes? Ou Pois. seja, neste momento, esta questão europeia é mesmo. Temos que esperar pelo final da época. Esse é Sim, o porque ponto. há aquela questão, se o Aston Villa ganhar a Liga Europa, o Benfica, neste caso, o Porto e o Benfica, que é como está agora, entravam direto na Champions, o Sporting ia aos Playoffs. Não, o Sporting entrava direto na Liga Europa. Não. Se o primeiro e o segundo lugar entrarem direito, é como este ano. Eu creio que é isto, Rita. Estou toda honestamente. gaga. Eu creio que é isto que eu disse, mas... Este ano foi, o Sporting foi direto à Champions, o Benfica. Benfica foi ao Playoff e o Porto foi à Liga Europa, Isso mesmo. certo? Mas, E o Braga às pré-eliminatórias da Liga Europa. exatamente. E a Conference foi a Vitória que ficou em quinto. Sim. Sim. Vitória foi à Conference. Nós estamos os dois muito bem. Sim. Cansadíssimos. Já passa da meia-noite. Para perceber. Pronto. Mas este ano, se o primeiro e o segundo lugar forem direto à Champions, Sim. pode acontecer caso o Não Aston ganhas Villa... vaga extra no terceiro lugar, creio eu. Não, mas ganhas ganhas Playoff de Champions para o terceiro lugar, ou não? Talvez não. Pronto, vamos ignorar tudo o que nós estamos a dizer agora.
Isso é a Oh, mesma isto não do inter- cansaço. Isto não interessava nada. O que eu queria só dizer é que O Braga está a arriscar a perder o quarto lugar. o Braga hoje tem uma derrota difícil nos Açores e pode arriscar-se a perder o quarto lugar. Era só isto que eu queria dizer. Pronto. O nota positiva só. O cansaço foste dar uma volta. Comecei. Grande. Desculpem. Passem à frente os últimos. Agora não passem porque. Bom, não interessa. Tranquilo. É um Ahm, destaque nacional, Rita. eu também. Ok. O meu destaque é. Então dá tu. Diz lá. Se calhar o mesmo. Não, diz tu primeiro. Ok. O meu destaque é o Torriense. Ok. Não é o teu. Sério, também. Portanto, está tudo bem. Então o meu destaque é o Marítimo. Vamos os dois. Não, tranquilo. Tu estiveste em Torres Vedras. Fala Não, eu tive em Torres Vedras, por isso é que o meu destaque é o Claro, Torriense. bora. Lá Aborda esse isso. é o Eu dou um destaque internacional, não te preocupes. Torriense Faf. Olha, não é uma equipa que joga de uma forma completamente deslumbrante, o Torriense. Até acho que ofensivamente o Faf tem aspectos até mais interessantes que o Torriense, mas tenho-vos a dizer que foi dos jogos mais entretidos que eu fiz este ano, adorei. Uma festa brutal em Torres Vedras e muito mérito para o Torriense para o que está a fazer. É um projeto que está a ser bem sucedido no masculino e no feminino. Não nos podemos esquecer que o Torriense ganhou a Taça de Portugal o ano passado frente ao Benfica no feminino e ganhou a Super Taça este ano frente ao Benfica no feminino. Portanto, é um clube, para além de ter sido campeão de Liga Revelação, não? Torriense. Não te metas em trabalhos. Não sei, mas acho que teve um grande resultado na Liga Revelação, sub-23, tenho ideia disto, e este ano está em lugares de subida para a primeira divisão e acaba de conseguir a primeira final, a segunda final no Jamor da história do Torriense. E portanto, só para vos dizer que o meu destaque é esse, o meu destaque é a festa. A Revelação, sim senhora, na época passada. Eu ouvi o Luís Tralhão, que é irmão do João Tralhão, são iguais, fiquei a saber, até a falar eles são iguais. Continua. Pronto, sim. Só para dizer que a festa foi muito boa, muito giro aquele estádio porque o comboiozinho passa atrás, portanto aquilo é muito divertido. E é uma equipa que vai fazer uma grande festa ao Jamor e é muito fixe o Jamor e a Taça de Portugal ter aqui um cheirinho de Inglaterra e termos equipas underdogs a chegarem longe. Uhum. Sem dúvida. E é muito fixe, esse é o meu destaque. Olha, para completar o teu destaque, foi há 70 anos que o Torriense esteve na final da Taça de Portugal, perdeu para o Foco do Porto na altura. Uhum. É apenas a 7ª equipa fora da Primeira Liga a chegar a uma final da Taça de Portugal e acho que isto também é bonito. Espero que seja uma festa brutal. Tenho bons e grandes amigos em Torres Vedras, é uma cidade. Já trabalhei em Torres Vedras, vou há muitos anos, muitas vezes à cidade, gosto muito. Portanto, conheço ali o estádio e as imediações. E é de facto um clube e uma cidade que eu gostava de ver na Primeira Liga também, para além da final da taça. E o Torriense está em lugar de play-off neste momento. Sim. Portanto, sem dúvida que os bons projetos normalmente dão resultado. Podem demorar mais ou menos, mas normalmente dão resultado. E este não é por acaso que o Torriense está na final da Taça de Portugal, não é por acaso que o Torriense está na luta pela subida à Primeira Liga. E eu gostei muito da forma como vocês, jornalistas e comentadores, foram tratados pelo Torriense. A forma como foram recebidos. Comida. Verdade ou mentira? Fomos muito bem recebidos, sem dúvida alguma. Muito bem. Simpatia e comida, não é? Estou certo. Sim. Que é uma coisa que não se encontra em todos os estádios do país, raramente. Daí eu estar a puxar por ti sobre esse assunto. Portanto, grande Só ponto prévio ao Marítimo, assegurou hoje também a subida à primeira divisão. Muito Estou contente, fixe. assumo também. Queria que o Marítimo subisse. Eu gosto Voltar muito. a ter o Marítimo na primeira, merecido também pelo extraordinário campeonato que fizeram. Não fizeram a semana passada a festa precisamente em Torres Vedras, porque o Torrense ganhou e bem por 1-0, e fizeram hoje no Seixal, uma bela festa. Também tenho bons destaque amigos do Marítimo e um grande abraço para eles que estiveram lá hoje a ver o jogo. Pedro tem amigos em todo o lado. Algum destaque internacional? Tenho, é muito rápido, é só para dizer que de facto a competência dos treinadores portugueses, neste caso dos 3 que estão neste momento na Primeira Liga, é notória. Vais falar do jogo que eu fiz? Neste caso da manutenção, Rita, mas sim. Porque eu acho que o Forest e o West Ham assinaram, e posso estar a correr o risco de mandar um jinx brutal, mas assinaram a sua permanência na Premier League quando contrataram Vítor Pereira e Nuno Espírito Santo. E
o trabalho do Marco Silva no Fulham é mais um trabalhão. O Marco Silva está ali às portas da Europa, está nessa luta, estão ali 5, 6 clubes nessa luta europeia. E acho que o trabalho do Marco Silva com o Fulham, só para terem uma noção disto, o Fulham, eu já disse isto aqui muitas vezes, era um clube elevador. E o Marco Silva conseguiu estabilizar o clube na Premier League. E, portanto, é um dos treinadores portugueses que eu mais gosto. Também aprecio muito os trabalhos competentíssimos de Nuno Espírito Santo em Inglaterra e a qualidade dos trabalhos, normalmente, de Vítor Pereira. Portanto, quero dar essa nota que, à partida, Forest e West Ham conseguiram manutenção. Se não conseguirem, pelo menos estão muito melhores do que quando ambos chegaram aos clubes. O que o Vítor Pereira está a fazer no Forest é louvável, não só pela qualidade, obviamente, que a equipa tem e que o Vítor Pereira tem a capacidade de a trazer ao de cima, que é algo que não estava a acontecer antes, e que o próprio Espírito Santo, por exemplo, passou lá este ano e não conseguiu. Porque o Vítor Pereira... Este início de época foi difícil para o Nuno, sim. Exatamente, porque o Vítor Pereira está a conseguir fazer uma coisa para já, que é trabalhar no meio de um saco de gatos, como se costuma dizer, não é? Aquilo é, todos sabemos, um clube muito difícil e muito instável. O Vítor Pereira, talvez pela sua personalidade, está a conseguir nesta altura viver à margem disso. E a conseguir trazer a equipa até a patamares. A vitória que eles têm esta jornada, 5-0, é fantástica. É um Nottingham que vale a pena ver jogar. Estão nas meias finais da Liga Europa, não se pode esquecer disso, precisamente frente ao Futebol Clube do Porto. Vão jogar com a Aston Villa, difícil. Em relação ao Marco Silva, tinha essa discussão no jogo esta semana, que é, às tantas, ninguém se pode esquecer que isto é um Fulham que ano após ano leva uma razia de plantéis e que normalmente nunca tem aquilo que nunca lhe é dado o investimento necessário para repor. O Forest, por exemplo, tem. Exato. O West Ham. E o Marco Silva faz um campeonato tranquilíssimo, com resultados interessantíssimos numa série de jogos. Ainda este fim de semana ganha ao Villa num jogo taticamente irrepreensível por parte do Fulham. E portanto são treinadores que têm estado há muitos anos, e não é por acaso que normalmente quando saem de um projeto, o Marco Silva não, porque está há muito tempo já no Fulham, mas o Vítor Pereira e o Nuno Espírito Santo, sempre que saem de um projeto, nós sabemos que rapidamente vão estar noutro de igual ou melhor nível, porque são treinadores muito competentes e muito valorizados também. E são aquele tipo de treinadores, Rita, para concluir, que de facto já têm o seu nome bem instituído na Premier League, e isso é muito importante. São procurados, como tu dizes, mas ao nível de Premier League, e isso é de facto meritório para o trabalho fantástico. Vítor Pereira mais recentemente, mas que Nuno já faz há muitos anos na Premier, e Marco Silva também. Olha, ficamos com esta nota, talvez. Para a semana vamos ver o que é que nos traz campeão ou não? Aqui. Se há campeão ou não, tudo indica que sim. Também poderá ser a meia da semana. Aviso já aos nossos ouvintes que se o Sporting empatar com o Tondela, o Porto é campeão no sofá, que não tem graça nenhuma, portanto... Sim, acho que os portistas preferem ser campeões no fim de semana. Ainda por cima no Dragão. Exato, obviamente. Vai ser uma bela festarola. E pronto, portanto para a semana voltamos provavelmente já com campeão, mas com muitas outras coisas para falar, nomeadamente esta liga, esta luta pela Europa, que está acesa tanto entre o Benfica e o Sporting, como, abre aqui o parênteses, entre o Braga e o Famalicão, que eu acredito no Hugo Oliveira. E posto isto, acompanhem-nos de resto da semana, comentem, já sabem, gostamos sempre e temos sempre ótimos feedbacks, e voltamos para a semana. Beijinhos.